Olá a todos. Hoje a nossa entrevista é com Sérgio Borges. E a gente veio trazer então o diálogo com outra pessoa que não é do Departamento de História, mas que produziu um produto que é um documentário sobre o passado sergipano do século XIX até praticamente meados do século XX, sobre os engenhos que desembocam então na chegada da Petrobras. Fique à vontade e muito obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, né? E vamos falar sobre a nossa produção audiovisual, sobre a nossa vida acadêmica. Como é que você enxerga Clio, a história para a sociedade e para o mundo contemporâneo? Bom, a história tem uma importância relevante, que é justamente a gente entender o passado, desde das escritas jornais, os escritos nas pedras, né? Os registros que nós encontramos nas cidades. A história é de suma importância e a história e a memória, elas correspondem justamente à minha matéria-prima. Eu entrei na Universidade Federal de Sergipe em 1984 no curso de licenciatura em Geografia. Em 1989 eu ingressei no mestrado de Geografia Agrária, Sim. né? E no mestrado de Geografia Agrária eu fiz um TO chamado Geografia Cultural. Então foi a partir desse TO, né, dado aqui no mestrado, que eu comecei a me interessar por essa questão do audiovisual, essa questão da cultura. Aí houve essa aproximação com a história, né, principalmente com a história oral. Por exemplo, o meu primeiro trabalho foi sobre a história do rádio em Sergipe. Eu fiz um documentário chamado Silva Lima. Então, nós fizemos uma abordagem histórica sobre o surgimento do rádio e pegamos uma micro-história que foi um locutor que marcou época. Mas e os outros trabalhos seus, além do Silva Lima? O que você mais trabalhou com documentário? Isso, eu fiz um outro documentário baseado em cima de história oral, em cima do cordel, usei muita literatura, que foi um documentário chamado Você Conhece Laconga. Foi um documentário que foi fruto de um edital, isso em 2002, 2003, né? Da Prefeitura Municipal de Aracaju, da Fundação Cultural. Nós ganhamos um edital e nós fizemos esse documentário. Conta a história de um crime que ocorreu em maio de 61 e esse crime marcou a história da cidade de Aracaju. E aí, como uma forma de eu contar essa história, uma forma que eu encontrei, né, de contar essa história, foi justamente pesquisando nos jornais da época, as matérias nos jornais da época, né, fotografias, né, material fonográfico. Então, nós construímos a memória, ou ressignificamos a memória, né, pegando pessoas que conheceram o caso, familiares. Por exemplo, eu localizei no Rio de Janeiro a mãe do Carlinhos Werneck, né? Localizei aqui em Aracaju a irmã, né? Nós contratamos uma pesquisadora que ela levantou todas as matérias de jornais no mês de maio de 61, que falava sobre o crime. Então, nós fomos buscar na história e na memória. E na memória. É que né? Clio e Menimozinho. Isso. E tivemos também a participação luxuosa de historiadores, como o Marcos Odara, que é um professor de história aqui de Sergipe, que ele fez um trabalho de conclusão de curso. E ficou bem legal. Eu fiz um documentário recente chamado O Doce Exílio, que é sobre a breve passagem de Jorge Amado por Estância. Que também é de história. Que também é história. Sim. Exatamente, exatamente. O que é que eu fiz? Veja bem, eu pesquisando a vida de Jorge Amado, eu percebi que tinha uma lacuna na biografia de Jorge Amado, de 1936 a 1939. Né? Ninguém sabe onde é que Jorge Amado estava. O livro ninguém fala. Jorge Amado estava em Estância, Sergipe. Né? Então, nós fomos lá ouvir aquele pessoal as pessoas mais antigas que conviveram com Jorge Amado
lá, né? Então nós ouvimos, e ele levou para vários personagens de instância, né? Para a sua obra. Se eu vou pegar a Teresa Batista, Cancela de Guerra, Tieta, Teresa Batista, Capitães de Areia, Sim. certo? Tem muitos personagens de instância. Sim. Tem um documentário muito conhecido seu que é sobre Aracaju, sobre a memória de Aracaju, do bairro industrial de Chica Chaves. Isso. Ali é a minha história, né? Eu tenho um maior orgulho. Eu nasci dentro de uma vila operária, Sim. né? Na Rua de São Luís, número 30, ali bem pertinho da Maré, né? E eu sempre tive vontade de fazer um documentário sobre a minha história ali, sobre o bairro industrial, porque é um bairro, eu coloco o bairro industrial como um bairro museu, é um museu a céu aberto. Sim. Né? Eu tenho o maior carinho por aquilo ali, eu tenho aquela questão do pertencimento, da afetividade pelo lugar, né? Eu trabalho muito com a categoria de lugar, né? Que é o lugar onde eu nasci, Sim. né? Onde eu vivi. Minha avó era bilheteira do cinema, né? Boa parte das mulheres que fazem parte da minha família eram operárias da fábrica, né? Das fábricas de tecido, né? Então, Chica Chaves, um bairro operário, surgiu de um edital da prefeitura também, né? Do edital Mário Cabral, e eu fui contemplado com esse edital, e nós fizemos um roteiro. Inicialmente, a coisa estava para se fazer um documentário de 1 minuto. Aí eu falei com Gabriela Caldas, que é uma parceira minha. Eu falei: Gabi, dá para a gente fazer isso aqui? Ela: não, esse tema é muito maravilhoso, vamos fazer uma coisa maior. E nós fizemos um documentário de 15 minutos. E hoje o mais importante, Divaldo, é que esse documentário ele vem sendo sempre trabalhado nas escolas. Eu tenho o grande objetivo do meu trabalho, o pano de fundo do meu trabalho é a educação. Sim. Né? Eu produzo as coisas, meu público-alvo são os meus alunos. Que mexe com a educação patrimonial. Sim, o objetivo nosso. Eu acho que uma das funções assim da história, né, quando você pega a história, a questão dos acontecimentos, dos registros, né, e para que serve a história? Isso. Essa é a grande questão. Qual a importância de Qual Clio? a importância de Clio, né? Uhum. A importância, além desses registros, é para você mudar, você desenvolver projetos, né? Então, você levar esse documentário que trata da história da cidade, né? A memória da cidade de Aracaju, eu acho importante, no sentido de resgatar, no sentido de deixar as marcas. Percebi que nos seus documentários você sempre vinculou com a Universidade Federal de Sergipe, porque, por exemplo, esse documentário sobre Aracaju eu participei, mas outros também, tem muita gente ou formada ou ligada ao departamento. A universidade é o mundo da pesquisa, a universidade é a minha casa. Né? Eu passei mais de 10 anos aqui, né? Entre graduação, especialização e mestrado. Né? Então, eu sempre busco nos meus roteiros colocar pesquisadores, né? O Chica, você participa, né? Você fala de forma brilhante sobre a questão do... Como Aracaju é muito destruidora do patrimônio. Do patrimônio, quando você compara, né, que também existe um patrimônio aqui, né? Uma coisa muito interessante na sua fala é que quando se fala em patrimônio histórico, cultural, só se fala em Laranjeiras e São Cristóvão. Né? E Aracaju, nós temos um patrimônio cultural. Né? Nós temos um patrimônio. Nós estamos agora fazendo um projeto chamado As Janelas da Rua da Aurora. Que é meio que um obituário patrimonial, um obituário arquitetônico, porque aquilo me dá uma tristeza quando eu passo ali na Rua da Frente. Assim, a Rua da Aurora é a Rua da Frente. A Avenida Ivo do Prado, a Avenida Rio Branco e a Rua da Frente. Mas o primeiro nome era Rua da Aurora. Mas você estava falando sobre a universidade, desse encontro, como você dialoga também com gente nos seus documentários. Muita gente a universidade, pela pesquisa, pela participação, pelo conhecimento, né? A produção científica da Universidade Federal, né? Do Departamento de História, do Departamento de Geografia, da Sociologia,
No departamento de letras, agora nós tivemos o quê? Eu fiz agora, no início do ano, um roteiro sobre Ranulfo Prata, um escritor sergipano que morou em São Paulo, autor de Navios Iluminados. Eu peguei, né, textos de professores do Departamento de Letras, como o professor Luiz Eduardo Oliveira, que fez o pós-fácil, né, do livro do jornalista Gil Francisco, né, pesquisas do professor Fernando Sá. Então, a universidade, ela sempre teve e continua tendo uma contribuição decisiva no campo da cultura, no campo da literatura, da história, da geografia, e aí vai. O professor Sérgio Borges estará aqui para falar do seu produto ligado ao Departamento de História, lá a gente do projeto GPC, que trata-se do documentário sobre a região da produção de açúcar, que ele mesmo vai falar. Que produto é esse, professor? Em 2014, eu ganhei um presente, né? Um convite do professor Antônio Lindivaldo para participar de um grupo de pesquisa do GPC, né? Cuja finalidade era produzir, né, um documentário, um livro e... Trabalhar com eventos. Trabalhar com eventos também. Foi um presente porque foi uma coisa muito gratificante, foi um aprendizado extremamente significativo. Para mim foi um grande prazer ter feito esse trabalho, né? E conhecer o quanto a região do Vale do Cotinguiba, essa tradicional região canavieira, né? Ela tem um signo importantíssimo para a história do nosso estado. Sim. Ali nós temos histórias registradas, né? Que são os engenhos, o engenho Pati, o engenho 800, o engenho Santa Bárbara, o engenho Pedras, Caraíbas, né? Caraíbas, né? O próprio e outros que fazem parte, que fazem parte, o Jordão, o Catete, o Saco, né? Então, você fazer essa garimpagem de memórias, né? Você fazer essa garimpagem dos descendentes e a partir dessa garimpagem de memória você contar, mostrar isso, né? Isso é de uma importância muito grande, principalmente pela necessidade de se preservar, que é a educação patrimonial. Então, esse documentário, ele teve essa importância de ouvir os descendentes de diversas classes sociais, desde os filhos dos donos dos engenhos até funcionários, ex-descendentes de escravos, né? E montar esse mosaico de depoimentos. São histórias individuais, memórias individuais, sim, e que vão formar uma memória coletiva. Sim. Quando a gente chamou para integrar, na verdade foi um duplo conhecimento. Você disse que foi felicidade, mas felicidade também para a gente, porque a nossa equipe era muito interdisciplinar, né, de todas as áreas. E por isso que o documentário viria nesse encontro para proporcionar uma comunidade, as escolas, a terceira idade, os habitantes de Rosário, uma consciência sobre patrimônio. E principalmente, Lindivaldo, porque nós tivemos os descendentes, né? Isso é uma coisa fascinante, Dona Baby, né? Dona Baby, Maria do Perpétuo Socorro. Isso. Ela contando a história, como ela foi morar, né? Residir no engenho Pedras. Antes ela morou em um outro engenho. No Oiteirinhos. No Oiteirinhos, né? Contando as particularidades, assim, do seu cotidiano, como a questão da gastronomia, da culinária, sim. Né? Você tem seu Rosalvo, que é neto de escrava, de uma escrava, que ele conta, né, de ouvir falar, né, as histórias que sua avó contava, como as chicotadas, né, todo o sofrimento, o cotidiano trabalho deles, né, as classes como eram divididas, o que se comia, o que a Casa Grande comia, né, o que os descendentes de escravos
Sim. o que os escravos e os seus descendentes E mais os adiante, trabalhadores depois e da os abolição trabalhadores também. Isso. Né? Muito bem. Então, Sérgio, como é que esse documentário ele foi produzido por quem? Foi você e qual é a outra equipe que fez Bom, parte? o roteiro, o roteiro ele foi criado, eu acho que você nem sabe, mas as reuniões, quando eu saía das reuniões aqui na Universidade Federal e também lá em Rosário, eu tenho um caderninho só de anotações. Sim. Então eu fui montando o roteiro baseado nas nossas reuniões. Sim. Então, foi um roteiro em construção, Sim. né? Não foi uma coisa acabada do dia para a noite. Nós fizemos quase 4 meses, né, de reuniões e aí nós estamos construindo esse roteiro. Né? Tem uma produtora chamada Olhos Cozidos, que é da Gabriela Caldas. Gabriela Caldas é uma cineasta que hoje mora no Rio, está fazendo mestrado na área de cinema. Né? Nós contratamos a produtora dela. Né? Ela fez a captação das imagens, ela fez a direção de fotografia, né? Ela fez a edição junto comigo. Né? Nós tivemos um historiador baiano, que mora aqui em Sergipe, que é Jackson Simões, que também tem experiência nessa área de audiovisual. A trilha sonora, nós tivemos um cuidado, né? Fazer uma trilha muito original. A Zona da Mata, nós estamos falando da Zona da Mata, nós estamos falando do Vale do Cotinguiba, né? Então, a busca dessa identidade sonora, eu viajei, né? E dei a ideia para Edmundo Freire, que é um ex-aluno meu, que é músico, né? Do Renan Tique. Sim. E ele montou, nós levamos para o estúdio, e ele fez a trilha baseada na rabeca, o som da rabeca, porque casa, eu acho que tem muito a ver, Zona da Mata, Vale do Cotinguiba, né, com a rabeca. Sim, a sonoridade ficou A bonita. sonoridade, né, uma coisa muito simples, muito desprovida de toques, praticamente foi direto, praticamente um som direto, Sim. né, a rabeca, e ficou muito legal, eu gostei do resultado, né? E como é que foi essa filmagem, a ida aos locais para fazer todas aquelas entrevistas e tomadas? Nós tivemos o GPC, né, que é o Grupo de Pesquisa Identidade, Cultura, Identidade e Religiosidade, né? Os membros desse grupo, né, eles nos orientaram. Na verdade, foi um trabalho coletivo. Né? O Departamento de História, o grupo de pesquisa, os membros desse grupo, né, Josineide, Bárbara. Né? Então, esse grupo ele ajudou muito a gente, né, no contato com essas pessoas, né? Fazer a ponte, né? Criar os canais necessários para a gente chegar, né, aos diversos personagens que contaram as suas histórias no documentário. Muita história oral, muita ida aos arquivos, aos engenhos para coletar dados. E quais são esses lugares que você visitou? Ah, sim. Nós nós entrevistamos os herdeiros dos engenhos, aqui em Aracaju, na região da Praia 13 de Julho. Que já estão morando aqui, que depois que os engenhos entraram em decadência. Isso, desde a década de 70, com a chegada da Petrobras. Então, moram na 13, alguns que são os descendentes, né, as filhas dos donos dos engenhos que estão vivas. Na 13 de julho. Nós entrevistamos moradores de Rosário do Catete, como o seu Carlinho, que foi um antigo trabalhador do engenho Santa Bárbara. Filho de sobrinho, né? Praticamente ele é uma das crianças que brincam. As memórias da infância, dele, né? E ligado à família dele, né? E não como trabalhador. Isso. Seu Rosalvo, que é um neto de escrava, né, que também mora em Rosário do Catete. Um detalhe muito legal é o seu Luiz Ferreira. Seu Luiz Ferreira é um verdadeiro guardião da memória. Né? É uma espécie de historiador também. Uma espécie de historiador. Sergipe, Lindivaldo, tem vários guardiões. Sim, né? sim. O interessante é que
não só as casas que você foi na 13 de julho, mas visitou os engenhos, porque você filmou 800. Isso. Né? Filmou todas essas áreas. Tem partes da cidade de Rosário do Cateiro que também é filmado com parte do cenário. Né? Uma outra questão muito interessante lá de Rosário é a própria arquitetura Sim. da cidade. Sim. Né? A igreja, onde funciona hoje a casa de Leandro Maciel. Sim, né? sim. São as casas de veraneio de boa parte dos senhores de engenho. Né? Isso. O cinema, né? Sim. Rosário é uma das poucas cidades que tem um cinema, Sim. né? Mas ele está desativado. O meu sonho era fazer um festival, uma mostra de Sim. cinema ali naquela cidade. E nós fizemos um evento Um lá evento que foi o no nosso lançamento. projeto, né? Foi, lá, foi. muito importante que tem. Então é um projeto coletivo do grupo do GPC, o grupo de pesquisa do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, o professor Antônio Lindivaldo, né? A liderança. Então, é um projeto lindo, é um projeto que Sergipe precisa conhecer, né? Precisa conhecer. Uma coisa que me deixa muito angustiada às vezes é que muita gente não conhece a nossa história. Sim. Né? Não Sim. conhece a nossa história. Sim. Aquela região, nós tivemos um produto, Lindivaldo, muito interessante aqui, que foi feita, chama das Cartas da Alemanha. Sim, você está dizendo dos alemães. Dos as alemães, cartas, lá que tem de Maruim. De Maruim. Sim. É um outro produto importante Sim, naquela região. Da região do Cotinguiba, porque é uma região que teve muitos jornais, uma circulação de mercadoria. Maruim era uma cidade importantíssima. Mas nós estamos no foco de Rosário e eu narro boa parte também desse documentário, né? Sim, a linha vinha. nós optamos, como eu falei, os planos curtos, né, médios e nós optamos por uma narrativa linear. É um documentário numa linguagem muito tradicional. Sim. Né? Não é um documentário experimental. Sim. É um documentário histórico. E com fins também de patrimônio, educação patrimonial. Procuramos ser o mais didático possível, porque a função do documentário, o público-alvo, principalmente, eram os alunos. E como foi? Porque foram distribuídas, o produto foi distribuído para todas as escolas do município de Rosário do Cateiro, da área urbana, desde a área urbana até a área rural. Eu pude constatar, né, pessoalmente, né, nós distribuímos lá mais de 500 cópias desse documentário. Mas, Sérgio, vamos falar do título. O que seria, então, esse título Massapê, que é o título também do projeto? Né? Massapê, na minha concepção como professor de geografia, Massapê é um tipo de solo originado da decomposição do calcário, típico das regiões do litoral, dessa região da mata, da zona da mata. Né? Mas Massapê, ele tem um significado muito forte. Né? Massapê dá o sentido de vida, Massapê é o sentido de história, né? De vivências, de pertencimento, de afetividade com o lugar. Identidade. É uma marca, é uma identidade, exatamente. É uma identidade da zona da mata, né? Que extrapola a ideia do aspecto pedológico do solo, né? Ela sobressai mais. Eu acho Massapê, tanto que eu fiquei tão entusiasmado com o nome, né? Com o nome Massapê, que eu criei o meu portal no YouTube com o nome Cine Massapê. É um nome forte. Né? Massapê quer dizer vida, quer dizer brotar, produção, né? Então são metáforas assim. Eu acho que o argumento do documentário está justamente aí. Você mostrar vozes, diferentes pessoas, né, que conviveram praticamente no mesmo espaço, conta as histórias do mesmo espaço, mas que pertencem a classes sociais diferentes. A gente vai publicar no nosso canal aqui da TV UFS, dá acesso para todo mundo isso, né? Essa entrevista, ela na verdade, esse bate-papo informal que tivemos para você e a publicação vai fazer com que as pessoas tenham acesso, cada vez mais a gente usar os canais para divulgar, né?
E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, né, de audiovisual, eu tenho esse portal no YouTube, um canalzinho chamado Cine Massapê. Cine Massapê. Está no YouTube, os meus documentários históricos estão lá. Vocês assistiram agora a entrevista com Sérgio Borges, uma entrevista que a gente fala de Clio, e celebrando esse encontro com Mnemosyne, que é a memória, com a geografia, com a comunicação e com o cinema. E essa celebração está no ponto de vista da reflexão. A produção do documentário do Sérgio atende o diálogo entre universidade e sociedade, né? E a entrevista dele deixou muito claro como que ele enxerga a importância de Clio, e é um apaixonado pelo passado, né? Ele gosta de pesquisar, de fazer entrevista. Eu quero agradecer pelo convite e estamos aí. Qualquer coisa pode contar com a gente. Ok, muito obrigado a todos.